transbordar de alegria, você vai pular de felicidade, você vai regozijar pelo resto da sua vida. Os planos de Deus são maravilhosos. Exatamente nesse dia, no ano passado, eu tinha alguns planos. Há um ano atrás, eu trabalhava com o Francisco na Blanco Flooring, exatamente nessa data, um ano atrás, e eu ganhava bem. E eu vou confessar para os irmãos, eu fiz de tudo para juntar, porque eu já tinha planos, eu sabia que estava mudando para Michigan, e eu ia precisar de economizar dinheiro, e eu fiz o meu máximo para conseguir economizar tudo que eu pudesse, porque eu sabia que eu ia precisar de dinheiro. E todo mês, eu não sei como, mas todo mês não sobrava um centavo. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Eu conheço Deus, Ele sempre coloca a mão e vai movendo as coisas de uma forma que você às vezes nem percebe, mas você vai andando e você vai sentindo a mão e o poder dele te guiando. E eu senti isso. Eu percebi que estava uma coisa estranha, porque eu tentava guardar dinheiro e eu não conseguia guardar dinheiro. Desde janeiro do ano passado, mais ou menos 6, 7 de janeiro do ano passado, eu tinha reservado o caminhão para fazer a mudança. A mudança ia ser em abril, eu já tinha reservado o caminhão em janeiro. E eu não tinha dinheiro para fazer essa mudança. E quando chegou uma semana antes da mudança, o caminhão estava reservado, a mudança estava inteira encaixotada, os amigos já estavam contratados para ir lá ajudar, mas eu não tinha dinheiro para alugar o caminhão. Eu não tinha falado isso para ninguém. Se eu não estou enganado, acho que nem para a Cris eu tinha falado isso. Então um dia, pouquinho antes, o tesoureiro André chegou para mim e falou: olha, a comissão da igreja tomou uma decisão, nós vamos te ajudar com o dinheiro. E do cheque que o André me deu, que a comissão aprovou, para o aluguel do caminhão, o restante que sobrou, acho que foram uns 20 ou 30 dólares a diferença. Exatamente o dinheiro que eu estava precisando. Deus sabe o que vai no seu coração, Deus sabe os seus planos. Mas muitas vezes Ele permite que você passe por certas dificuldades, para que você perceba a mão dEle te guiando. Não é por você, é por Ele. Ele que te leva. Você tem noção de quem é Deus e o que Ele faz para você? Você tem noção disso? Gostaria de pedir desculpas, my apologies, para a Raíssa, porque eu fiquei até 4:30 da manhã na sala com a luz acesa, editando um vídeo para passar para vocês agora, para que vocês tenham noção do que Deus tem feito por você já. O que representa você estar aqui hoje sentado? Você tem noção disso? Já parou para pensar? Enquanto está colocando o vídeo, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Uma outra versão fala assim: antes que você nascesse, eu o santifiquei, eu o separei para mim, e eu o escolhi
como mensageiro, como porta-voz meu, como porta-voz de Deus. Sabe, desde quando você foi escolhido por Deus? Vamos assistir esse vídeo. Em Salmo 139, verso 15, nós temos essas palavras lindas do nosso Deus. Salmos 139, verso 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Esse dia, meu amigo, dia 1º de janeiro de 2011, já estava escrito no livro dos céus, dos planos que Deus tinha para você hoje. Portanto, você está aqui hoje, nesta igreja, nesta casa de oração, não é uma coincidência. Não é um mero acaso, não é porque você hoje quis vir na igreja, hoje você quis vir nesta igreja ou naquela, ou você deixou de fazer isso ou aquilo. Os planos de Deus estão escritos para você, desde quando você nem pensava, nem conhecia, nem sabia que você existia. Quais são os seus planos? Fazer a vontade de Deus, os planos de Deus, ou seguir os seus próprios? Eu achei muito inspirador o louvor. Eu gostei muito, eu louvei a Deus de todo o meu coração. Minha esposa falou aqui que em 40 anos nós não vamos mais ter água. Eu vou diminuir esse prazo. Um economista, também cientista político, chamado Chris Matheson, ele fez uma pesquisa e ele descobriu uma coisa muito interessante. O nosso planeta vai ter uma crise tão drástica nos próximos 20 anos que será impossível sobrevivermos. Chris Matheson não é cristão. Ele não fala isso baseado na Bíblia. Ele pesquisou de acordo com a estrutura do mundo hoje. Ele dá o seguinte statement, o seguinte palpite dele, baseado em estatísticas. Ele chama de efeito exponencial. Em 40, 50 anos, se você analisar, a mortandade humana vinha num nível, e ele fala que em 2, 3 anos atrás e daqui para frente vai fazer assim. A economia mundial conseguia se manter, e de 2, 3 anos para cá fez assim. A resistência do environment, do meio ambiente na Terra, estava conseguindo se manter. E alguns poucos anos para trás, um crescimento violento e rápido para cima. Em 20 anos, ele fala, este mundo não terá mais como ser habitado. E ele não é cristão. Chris Matheson é era vice-presidente de uma companhia milionária em Connecticut. Sabe o que ele fez? Renunciou ao seu cargo, vendeu sua mansão em Connecticut, comprou uma fazenda em Massachusetts e faz homeschooling com seus filhos, porque ele está se preparando para essa grande crise. E ele explica isso de uma forma interessante. Eu busquei na internet, mas é complicado ali colocar junto com a foto, o estádio do Red Sox. É um estádio de beisebol. Então imagine um estádio de beisebol, de futebol, com aqueles postes de luz grandes lá em cima, no topo. A comparação que ele faz é assim:
Se eu colocasse você agora lá no topo daquela luz, com uma algema, preso lá em cima, e aí eu venho aqui embaixo, bem no gramado mesmo, e eu vou pegar um conta-gotas mágico. E esse conta-gotas mágico, ele é mágico pelo seguinte: quando eu pingo uma gota no chão, de 1 em 1 minuto, essa quantidade dobra. Então eu pinguei uma gota, dali 1 minuto vão ter 2 gotas, depois de 1 minuto 4 gotas, e assim por diante. Essa quantidade vai dobrando exponencialmente. Ao meio-dia você foi preso lá e eu pinguei uma gota. Aí ele faz a seguinte pergunta: em quanto tempo você acha que você tinha que se preocupar em sair de lá porque ia estar inundando o estádio? Vamos supor que o estádio era inteiro à prova d'água, ele ia encher de água como uma grande bacia. Em quanto tempo, André, você que mexe com estatísticas, em quanto tempo, tem noção? Tá aí estádio, nossa, lá em cima, daquele topo lá em cima de luz, o poste mais alto, bem lá no fundo da foto. Imagine todo esse estádio gigante, e ele vai se enchendo de água, dobrando a sua quantidade. Meio-dia eu pinguei a primeira gota, depois de 1 minuto ela dobrou em 2, depois de 1 minuto dobrou em 4 e assim por diante. Bom, o cálculo que ele faz é o seguinte: meio-dia e 44 minutos após, nós teríamos no fundo do estádio uma altura de mais ou menos 5 pés, que é mais ou menos 1,5 metro, mais ou menos essa altura. O estádio inteiro já teria isso de água. Em 44 minutos, presta atenção agora, em 44 minutos o estádio teria essa altura de água. O estádio é gigante, é enorme. Agora a pergunta: em quantos minutos você teria que se preocupar em sair de lá e escapar, senão você estaria morrendo afogado? 7. Oi? 7. Em 2 dias pegamos. Vocês pegaram o ponto. Em 5 minutos, esse estádio estaria cheio de água. Mas não dobra? Se você tem 5 pés, vai dobrar para 10. E assim por diante. Em 5 minutos, esse estádio estaria completamente cheio de água. Nesse cálculo. O que acontece, meus amigos, é exatamente isso que está acontecendo no mundo. Nós estamos hoje nos 5 minutos finais do mundo. Nós estamos vivendo hoje nos 5 minutos finais do mundo. Se uma pessoa que não é cristão, que não tem base nas profecias de Daniel e Apocalipse, como nós temos, vendeu a sua casa, foi para uma fazenda, desistiu de toda a sua vida e está vivendo lá esperando a crise final, o que você, meu amigo, cristão adventista do 7º dia, que conhece as profecias de Daniel, do Apocalipse, o que você está fazendo para esperar a crise final? Agora eu vou voltar à minha primeira pergunta: quais são os seus planos para 2011? Você acredita mesmo que em 2011 você vai investir num carrinho, uma casa boa, sua família está tudo bem, você vai continuar trabalhando bem, tá bom, sua comidinha está em casa, está tudo certo, você vai continuar vivendo? Are you crazy? As 10 virgens da parábola de Jesus, as 10 dormiram. Elas estavam dormindo, elas estavam nos 5 minutos finais do mundo, elas estavam dormindo. Onde você está? Você está dormindo também? Quais são os seus planos para 2011? Você acha mesmo que Deus te colocou aqui nessa igreja de Miami para vir aqui todo sábado, ficar sentado e ir embora para sua casa, trabalhar e viver sua vida assim? Há 1 ano e meio atrás, por telefone, meu pai me fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo para Deus? Minha resposta foi muito automática: pai, eu sou ancião na igreja, eu
sou diretor de louvor, um dos diretores de louvor, eu trabalho, ajudo a montar o som, eu faço de tudo. Ele falou, não é isso que eu estou perguntando. O que você está fazendo para Deus? Quais são seus planos, seus projetos? Isso devia ajudar na igreja e fazer isso é uma rotina espiritual. Muito bom, mas essa é a rotina. O que você está fazendo fora disso? Você está pregando no seu trabalho? Você está vivendo o que você fala que você crê? A sua fé está mudando a sua vida? Eu achei muito bonito do Falcão, lá no nosso cultinho, nosso pequeno grupo, e ele falou assim: esse último ano mudou a minha vida, e se eu pudesse escolher, passaria tudo de novo. Muito sofrimento, se eu pudesse, passaria tudo de novo. Por quê? Porque mudou a vida dele, porque ajudou ele a chegar mais perto de Jesus, e isso deu alegria para o coração dele. É disso que eu estou falando. Quais são os seus planos para 2011? São os mesmos de Jesus? O que você imagina fazer? Quantas pessoas você planejou ganhar para Deus em 2011? Você pensou em começar a fazer uma coisa, um ministério? Quais são os seus planos? O que você tem em mente? Qual é o seu objetivo para 2011? Entregar mais a sua vida nas mãos de Deus, permitir que Ele tire o seu carro, sua casa, quem sabe a comida, tire tudo de você, se esse for o plano dele. Eu creio que todos conhecem aquele verso, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que esse verso está tentando dizer para a gente. Vou contar uma coisa muito interessante para vocês. Qual é o salmo mais conhecido de todos nós? Salmo 23. Como é que ele começa? Muito bem, esse é o verso 1. Primeiro verso: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu vou mudar um pouco a concepção de vocês. Não é isso que está escrito no original. O que está escrito no original exatamente ao pé da letra: o Senhor me pastoreia, não faltará. Só isso que está escrito. E o que isso muda? Qual o sentido disso? Tem a foto que eu coloquei aqui no Milha Shout mesmo, Jesus com ovelhinha. O que Jesus quis dizer nesse salmo não é que é uma qualidade dele. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma qualidade. O Senhor está lá parado e Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o meu pastor. É uma qualidade dele. Mas Ele não está fazendo nada por mim. Ele é o meu pastor, ponto final. Ele está ali, bonitinho. Não é isso que Ele está falando. No original, o que Ele fala é o seguinte: eu cuido de você como um pastor de ovelhas cuida de uma ovelhinha. É isso que Ele está falando. É um verbo ativo. Jesus está falando assim: eu cuido de você, eu estou constantemente com você, eu estou todos os dias com você te segurando, assim como um pastor cuida de uma ovelhinha, com todo carinho e amor. E a segunda parte do verso, mais linda ainda. No original não está escrito que nada vai nos faltar, porque muitas coisas às vezes nos faltam. O apóstolo Paulo teve falta de comida, ele falou que passou fome. Teve falta de roupa, ele falou que esteve nu. Então como assim nada me faltará? Você sabe na sua vida que às vezes algumas coisas faltam para você. O que Deus está falando com isso? Ele cuida de mim como um pastor, e o Senhor não me faltará. Ele nunca vai faltar na minha vida. É isso que Ele está falando para você. Ele nunca vai sair de perto de você, do seu lado. Aí você vem falar para mim: e onde estava Deus quando eu passei por isso, por aquilo, aquela experiência drástica na minha vida? Onde estava Deus? Agora eu vou contar uma segunda experiência para vocês que mudou completamente a minha concepção. Em outubro do ano passado agora, nós tivemos um seminário com o Dr. David
Sedlacek e a sua esposa. Eles estavam dando um seminário sobre aconselhamento espiritual. Foi um seminário bom, gostoso. Mas ao final, nos 10 minutos finais, a esposa do Dr. Sedlacek contou uma experiência fascinante, muito incrível. Ela trabalha com aconselhamento espiritual. E um dia chegou uma moça para ela e falou assim: eu fui estuprada com 12 anos de idade. E a minha história é a seguinte: uma menina de 12 anos e o seu irmãozinho de 8 anos estavam em casa. A sua mãe saiu e encomendou para a menina: não abra a porta para ninguém, muito menos para o seu vizinho. A mãe devia ter alguma coisa na cabeça. Encomendou para a menina, fechou a porta e saiu, foi para o trabalho. Alguns minutos mais tarde, o vizinho bateu a porta dessa moça, dessa menina. Ela abriu a porta, ele pediu água, alguma coisa assim. Ele fez o caminho dele para entrar. Ela permitiu que ele entrasse. Ele foi com uma arma, levou-a lá em cima do banheiro e a estuprou lá em cima do banheiro. E essa menina ficou tão traumatizada que ela se revoltou contra Deus, não queria saber de mais nada de Deus, e ficou com uma amargura muito grande no seu coração. E simplesmente ela não conseguia entender onde estava Deus quando isso aconteceu. Você já se perguntou isso? Onde estava Deus quando eu passei por aquilo? Quando eu tive aquele problema, quando aconteceu isso comigo, quando eu estou desempregado, quando eu estou lá na rua, onde estava Deus? Essa menina nunca mais foi a mesma pessoa. Até que um dia ela se encontrou com essa doutora, e essa doutora, uma pessoa muito cristã, falou assim para ela: olha, eu também não posso te responder, eu não sei, mas ele sabe. E você sabe uma coisa? Eu vou começar a jejuar e orar a Deus, e você vai fazer isso junto comigo, e nós vamos pedir para Deus mostrar onde Ele estava quando isso aconteceu. Você quer saber disso? Eu vou pedir para Ele te mostrar. E elas começaram a fazer isso. Fizeram um trato entre elas e começaram a fazer isso. Começaram a orar e pedir para Deus, jejuar e orar e pedir para Deus mostrar para aquela moça agora onde ele estava quando isso aconteceu. Até que um dia ela viu um sonho, ela teve um sonho em que ela viu aquela mesma imagem com o vizinho dela, uma arma na sua cabeça. E ela viu Jesus chorando do seu lado, com um dedo no revólver, para que aquele homem não a matasse, e chorando e convencendo aquele homem a parar de fazer aquilo. Deus não pode parar muitas das suas ações, são coisas que você escolheu fazer. Mas uma coisa Ele te garante: Ele nunca vai sair de perto de você, nunca. Quando você se sentir amargurado e triste lá embaixo, lembre-se de uma coisa: até mesmo na cruz, Jesus nunca te esqueceu. Ele foi tentado a abandonar tudo. Quando Jesus estava no Getsemane, as gotas de sangue saíam do rosto dele, porque ele pedia para Deus no seu coração, se existisse alguma forma de que ele não morresse e salvasse a humanidade, que assim se fizesse. Isso que Jesus quis dizer com "passa de mim esse cálice". O cálice que Jesus estava tomando dos nossos pecados, na cabeça de Jesus, naquele momento, ele não conseguia perceber e ver se ele realmente seria ressuscitado depois ou não. Jesus morreu a morte eterna por nós. E ele suplicou a Deus que passasse dele esse cálice, mas que fizesse a vontade de Deus. E até na cruz ele pensava em você e em mim, e Deus estava ali do lado dele. A senhora White nos fala:
Jesus nunca te abandonou, meu amigo, e nunca vai sair de perto de você. Nós temos um segundo vídeo, vou pedir para o Rafael colocar, que é só algumas imagens de um vídeo que nunca deve sair do seu coração. E se você quer fazer um plano, se aproximar de Deus, faça esse primeiro plano hoje. Isso que eu vou falar para vocês agora é uma coisa que o pastor Dwight Nelson nos ensinou. E ele aprendeu com o pastor Roger Morneau, francês, que escreveu, o canadense de origem francesa, que escreveu aquele livro Viagem ao Sobrenatural. Essa era a devocional, ou a meditação dele diária. Ele lia Mateus 27, de 24 a 54, que é exatamente essa história, a história da morte de Jesus. Se você ler esse trechinho todos os dias, a sua noite fala, sua vida nunca mais será a mesma. Não se esqueça dessa imagem. Não se esqueça da morte de Jesus por você e da promessa dele, que ele nunca vai sair do seu lado. Faça os planos com essa imagem na sua mente. Você vai ver que seus planos vão ser totalmente diferentes do que o seu coração muitas vezes deseja. Mas vão ser os planos que vão te guiar não só para a felicidade eterna, para a Canaã celestial, para perto do nosso Salvador. Vamos ficar em pé e fazer oração.